Olá, amigos da Vita Plena Sênior. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o seu espaço para viver mais e melhor, com autonomia, energia e bem-estar. Hoje, vamos desvendar um mistério que talvez você nunca tenha parado para pensar. Aquela que deveria ser o seu santuário, o seu refúgio, a sua casa, pode estar silenciosamente sabotando a sua saúde. Sim, é isso mesmo. E não estamos falando de grandes reformas ou problemas estruturais óbvios. Estamos falando de 5 perigos invisíveis, pontos que, com o tempo, podem impactar diretamente sua energia, sua memória e até mesmo a prevenção de doenças comuns na terceira idade. Prepare-se para olhar para o seu lar com outros olhos e descobrir como transformá-lo em um verdadeiro aliado da sua longevidade. Aqui no Vita Plena Sênior, nos preocupamos com sua saúde em todos os aspectos. Se você também se preocupa em manter a saúde em dia e quer continuar aproveitando cada fase da vida com plenitude, este vídeo é essencial. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica valiosa e compartilhe com quem você ama. A informação é a melhor ferramenta para uma vida plena. A casa é o nosso porto seguro, o lugar onde nos sentimos mais à vontade e protegidos. Passamos a maior parte do nosso tempo dentro dela, especialmente após os 60 anos, não é mesmo? É nessa fase onde a rotina pode se tornar mais tranquila e valorizamos ainda mais o conforto do lar. No entanto, o que muitos não percebem é que por trás da aparente segurança e familiaridade, existem elementos e hábitos que, sem a devida atenção, podem se transformar em verdadeiros vilões para a nossa saúde. Não se trata de alarmismo, mas de um convite à observação e à ação. A ciência tem nos mostrado, através de inúmeros estudos, que o ambiente em que vivemos exerce uma influência poderosa sobre o nosso corpo e mente. Desde a qualidade do ar que respiramos, até a iluminação e os materiais que nos cercam, tudo pode ter um impacto significativo na nossa saúde física e mental. E para o público sênior, essa atenção é ainda mais crucial, pois o corpo se torna mais sensível a certas exposições e a prevenção de doenças ganha um papel ainda mais relevante. O nosso objetivo hoje é justamente iluminar esses pontos cegos, esses perigos invisíveis que podem estar se escondendo na sua casa e oferecer soluções práticas e baseadas em evidências para que você possa neutralizá-los. Vamos desmistificar a ideia de que a casa é sempre um lugar neutro para a saúde e mostrar como pequenas mudanças podem gerar grandes benefícios, garantindo que o seu lar seja, de fato, um espaço de promoção da vida e do bem-estar. O primeiro ponto perigoso que muitas vezes passa despercebido está diretamente ligado à qualidade do ar que respiramos dentro de casa. Você pode pensar que o ar em ambientes fechados é mais limpo do que o ar da rua. Mas a verdade é que, em muitos casos, ele pode ser até 5 vezes mais poluído. Isso mesmo. E essa poluição interna é um verdadeiro inimigo silencioso para a nossa saúde, especialmente para os nossos pulmões e para o sistema respiratório, que se torna mais vulnerável com o avanço da idade. Mas de onde vêm esses poluentes? Eles podem ter diversas fontes, e algumas são bastante comuns no nosso dia a dia. Pense, por exemplo, nos produtos de limpeza que utilizamos. Muitos deles contêm compostos orgânicos voláteis ou QOVs, que são liberados no ar e podem irritar as vias respiratórias, causar dores de cabeça e, a longo prazo, até mesmo agravar condições como asma e bronquite, ou contribuir para o desenvolvimento de outras doenças respiratórias. Um estudo publicado no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine destacou a associação entre a exposição a produtos de limpeza e a diminuição da função pulmonar em adultos, um efeito que se torna ainda mais preocupante em idosos. Além dos produtos de limpeza, outra fonte comum de poluição do ar interno são os desodorizadores de ambiente e velas aromáticas. Embora pareçam inofensivos e até agradáveis, muitos desses produtos liberam substâncias químicas que podem ser irritantes e alergênicas. O fumo de cigarro, se houver fumantes na residência, é obviamente um dos maiores poluentes do ar interno, com consequências devastadoras para a saúde de todos os moradores, não apenas do fumante. Mas e a poeira? A poeira domiciliar não é apenas sujeira.
Ela é um coquetel de ácaros, fungos, pelos de animais, fibras de tecidos e até mesmo partículas de pele humana. Os ácaros, em particular, são grandes desencadeadores de alergias e problemas respiratórios. Um ambiente com acúmulo de poeira e pouca ventilação é um paraíso para esses inimigos invisíveis. E não podemos esquecer da umidade. Ambientes úmidos são propícios ao crescimento de mofo e bolor, que liberam esporos no ar. A inalação desses esporos pode causar reações alérgicas, irritação nas vias respiratórias e, em pessoas mais sensíveis, infecções pulmonares. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, reforça a importância de controlar a umidade em ambientes internos para prevenir o crescimento de mofo e seus impactos na saúde. Então, como podemos combater essa poluição invisível e garantir um ar mais puro dentro de casa? A solução passa por algumas dicas práticas e eficazes. A primeira e mais fundamental é a ventilação. Abra as janelas e portas diariamente, por pelo menos 15 a 30 minutos, mesmo em dias mais frios. Permita que o ar circule e renove-se. Isso ajuda a diluir e expelir os poluentes internos. Uma ventilação cruzada, com aberturas em lados opostos da casa, é ainda mais eficiente. Em segundo lugar, seja seletivo com os produtos de limpeza. Opte por opções mais naturais, como vinagre, bicarbonato de sódio e limão, que são eficazes e não liberam coves prejudiciais. Existem também no mercado produtos de limpeza verdes ou ecológicos, que são formulados para serem menos agressivos. Evite o uso excessivo de desodorizadores de ambientes sintéticos. Prefira ventilar o ambiente ou usar óleos essenciais naturais, com moderação. Terceiro, o controle da poeira é essencial. Limpe regularmente com um pano úmido para evitar que a poeira se espalhe. Use aspiradores de pó com filtros EPA, que são mais eficientes em reter partículas finas. Lave cortinas e roupas de cama com frequência e considere capas anti-ácaro para colchões e travesseiros. Quarto, atenção à umidade. Conserte vazamentos imediatamente. Use exaustores no banheiro e na cozinha para remover o excesso de umidade. Se a sua casa for muito úmida, considere o uso de um desumidificador. Plantas, como a espada de São Jorge e a jiboia, também podem ajudar a purificar o ar, mas não substituem a ventilação e a limpeza. Adotar essas medidas simples pode fazer uma diferença enorme na qualidade do ar que você respira e, consequentemente, na sua saúde respiratória e bem-estar geral. O segundo ponto perigoso que merece nossa atenção está no que pisamos, os tapetes e carpetes. Para muitos, eles representam conforto, aconchego e até mesmo uma barreira contra o frio. No entanto, eles podem ser verdadeiros depósitos de alérgenos e micro-organismos, tornando-se um grande problema para a saúde, especialmente para idosos. A estrutura fibrosa de tapetes e carpetes atua como um ímã para poeira, ácaros, pelos de animais, esporos de mofo, pólen e outras partículas alergênicas. Esses elementos ficam retidos nas fibras e a cada passo, a cada movimento, são liberados no ar que respiramos. Imagine uma esponja gigante que absorve tudo e depois libera lentamente. É exatamente isso que acontece. Um estudo publicado no Environmental Science and Technology mostrou que tapetes podem acumular uma quantidade significativa de poluentes internos, incluindo partículas finas que podem ser inaladas e causar problemas respiratórios. Para pessoas com alergias, asma ou outras condições respiratórias, a presença de tapetes e carpetes pode agravar os sintomas, levando a crises de tosse, espirros, coriza, irritação nos olhos e dificuldade para respirar. Além dos alérgenos, tapetes e carpetes, principalmente se não forem limpos e secos adequadamente, podem se tornar um ambiente propício para o crescimento de bactérias e fungos, especialmente em áreas com maior umidade ou derramamento de líquidos. E não é só a saúde respiratória que é afetada. Tapetes soltos ou mal fixados representam um risco significativo de quedas, que são uma das principais causas de lesões em idosos. Um tropeço em um tapete pode resultar em fraturas graves, diminuindo a autonomia e a qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde, OMS, destaca as quedas como um sério problema de saúde pública entre os idosos
e enfatiza a importância de remover obstáculos e perigos no ambiente doméstico para preveni-las. Diante desses riscos, quais são as melhores estratégias para lidar com tapetes e carpetes? A primeira e mais radical, mas muitas vezes a mais eficaz, é a remoção. Se possível, considere substituir tapetes e carpetes por pisos de superfície lisa, como madeira, laminado, cerâmica ou porcelanato. Esses materiais são muito mais fáceis de limpar e não acumulam poeira e alérgenos da mesma forma. Se a remoção não for uma opção, ou se você realmente faz questão de ter tapetes, a chave é a manutenção rigorosa. Aspire os tapetes e carpetes pelo menos 2 a 3 vezes por semana, utilizando um aspirador com filtro EPA, que, como mencionamos, é mais eficiente em reter as partículas finas. Além da aspiração regular, é fundamental realizar uma limpeza profunda profissional a cada 6 a 12 meses, para remover a sujeira incrustada e os alérgenos que o aspirador comum não consegue alcançar. Mantenha a umidade controlada para evitar o crescimento de mofo e bolor. E, crucialmente, para prevenir quedas, certifique-se de que todos os tapetes estejam firmemente fixados ao chão, utilizando fitas antiderrapantes ou bases de borracha. Se o tapete for muito pequeno e solto, considere removê-lo, especialmente em áreas de grande circulação. Lembre-se, o conforto não deve vir à custa da sua segurança e saúde. Pequenas mudanças na escolha e manutenção dos revestimentos podem fazer uma grande diferença. Chegamos ao terceiro perigo invisível, e ele está relacionado a algo que usamos todos os dias e que é essencial para a nossa autonomia: a iluminação. Uma iluminação inadequada em casa pode parecer um problema menor, mas seus impactos na saúde de pessoas idosas são profundos e multifacetados, afetando desde a segurança até o bem-estar mental e a qualidade do sono. A visão tende a diminuir com a idade, e a capacidade de adaptação a diferentes níveis de luz também se torna mais lenta. Isso significa que ambientes mal iluminados ou com iluminação excessivamente dura e com contrastes fortes podem ser extremamente perigosos e desconfortáveis. A falta de luz adequada aumenta drasticamente o risco de quedas. Escadas mal iluminadas, corredores escuros ou cantos com pouca visibilidade podem esconder obstáculos, degraus ou desníveis, transformando um trajeto simples em um potencial acidente grave. A retina do idoso precisa de mais luz para enxergar com clareza, e a dificuldade em perceber profundidade e contraste é agravada pela má iluminação. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society demonstrou que a melhoria da iluminação domiciliar é uma intervenção eficaz na prevenção de quedas em idosos. Além do risco de quedas, a iluminação inadequada também pode ter um impacto significativo na saúde mental e no ritmo circadiano. A exposição insuficiente à luz natural ou uma iluminação artificial pobre pode desregular o nosso relógio biológico interno, que é responsável por regular o ciclo sono-vigília. Isso pode levar a problemas como insônia, sonolência diurna e um aumento do risco de depressão. A luz natural, em particular, é fundamental para a produção de serotonina, que melhora o humor, e para a regulação da melatonina, que induz o sono. A exposição à luz azul excessiva de telas à noite, por exemplo, pode suprimir a produção de melatonina, dificultando o sono. Por outro lado, a iluminação muito forte ou com muito brilho pode causar ofuscamento e fadiga visual, levando a dores de cabeça e desconforto, especialmente para quem já tem sensibilidade à luz ou problemas oculares como catarata. A iluminação inadequada também dificulta tarefas cotidianas, como ler, cozinhar ou costurar, diminuindo a autonomia e a qualidade de vida. Para transformar a iluminação da sua casa em uma aliada da sua saúde, algumas estratégias são essenciais. Primeiro, maximize a luz natural. Mantenha cortinas e persianas abertas durante o dia. Limpe as janelas regularmente para permitir a entrada máxima de luz. Posicione móveis de forma a não bloquear a luz natural. Segundo, invista em iluminação artificial adequada e bem distribuída. Evite áreas escuras e sombras fortes. Use lâmpadas com boa reprodução de cor, alto IRC e temperatura de cor mais quente, amarelada,
em áreas de descanso, e mais neutra, branca, em áreas de trabalho ou leitura. Lâmpadas LED são uma excelente opção, pois são econômicas e oferecem diversas opções de temperatura de cor e intensidade. Terceiro, utilize iluminação em camadas. Isso significa ter uma iluminação geral do ambiente, complementada por iluminação de tarefa, como luminárias de leitura, e iluminação de destaque, para realçar objetos ou áreas. Isso permite ajustar a luz conforme a necessidade. Quarto, elimine o ofuscamento. Use difusores nas luminárias para suavizar a luz e evitar o brilho direto nos olhos. Evite superfícies muito brilhantes, que possam refletir a luz intensamente. Quinto, atenção especial a áreas de risco. Instale sensores de presença em corredores e banheiros para que a luz acenda automaticamente ao detectar movimento, prevenindo quedas noturnas. Use fitas de LED sob os armários da cozinha para iluminar a bancada e sob a cama para uma luz guia durante a noite. Garanta que todas as escadas sejam muito bem iluminadas, com interruptores em ambos os extremos. Uma boa iluminação não é apenas uma questão de estética, é um investimento na sua segurança, bem-estar e autonomia. O quarto perigo invisível que pode estar se escondendo na sua casa e afetando sua saúde é o excesso de ruído e a poluição sonora. Vivemos em um mundo cada vez mais barulhento e mesmo dentro de casa, muitas vezes estamos expostos a níveis de ruído que, embora não causem dor imediata, podem ter efeitos deletérios a longo prazo, especialmente para a saúde mental e cardiovascular de idosos. A poluição sonora não se limita apenas ao barulho da rua, como o trânsito, obras ou vizinhos barulhentos. Ela também pode vir de dentro de casa. Eletrodomésticos antigos e barulhentos, televisores e rádios em volume muito alto, ou até mesmo o acúmulo de conversas e atividades em um ambiente sem isolamento acústico adequado. O ouvido humano, com o passar dos anos, pode se tornar mais sensível a certas frequências e, ao mesmo tempo, ter dificuldade em filtrar ruídos de fundo, tornando o ambiente barulhento ainda mais estressante. Um estudo publicado na Environmental Health Perspectives associou a exposição crônica a ruído ambiental a um aumento do risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, e a distúrbios do sono. A exposição contínua a ruídos, mesmo que em níveis considerados aceitáveis, provoca uma resposta de estresse no organismo. O corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol, que, em excesso, podem ter uma série de efeitos negativos: aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, tensão muscular e até mesmo um impacto negativo na função cognitiva e na memória. Para os idosos, que já podem ter uma maior predisposição a problemas cardiovasculares e declínio cognitivo, o estresse crônico induzido pelo ruído é um fator de risco adicional. Além disso, a poluição sonora é um dos maiores inimigos do sono de qualidade. Dificuldade para adormecer, sono fragmentado e despertares noturnos frequentes são consequências comuns de um ambiente barulhento. E sabemos que um sono reparador é fundamental para a saúde física e mental, para a consolidação da memória e para a prevenção de doenças. A privação crônica de sono pode levar à fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e até mesmo agravar condições de saúde existentes. O ruído constante também dificulta a comunicação, especialmente para quem já tem alguma perda auditiva, levando ao isolamento social e à frustração. Então, como podemos criar um oásis de tranquilidade dentro de casa e proteger-nos da poluição sonora? A primeira medida é identificar as fontes de ruído e, se possível, eliminá-las ou reduzi-las. Verifique eletrodomésticos antigos e barulhentos. Talvez seja a hora de considerar a troca por modelos mais silenciosos. Ajuste o volume da televisão e do rádio para um nível confortável e não invasivo. Se o ruído vier do exterior, considere algumas soluções de isolamento acústico. Janelas com vidros duplos ou laminados são muito eficazes em reduzir o ruído externo. Cortinas pesadas e tapetes, que mencionamos como perigos na acumulação de alérgenos, podem, paradoxalmente, ajudar a absorver o som e reduzir a reverberação dentro de um cômodo, se forem mantidos impecavelmente limpos. Vedação de frestas em portas e janelas também contribui para o isolamento.
Outra dica importante é criar zonas de silêncio na sua casa. Um quarto, por exemplo, deve ser um santuário de paz. Se o ruído noturno for um problema, considere o uso de protetores auriculares ou máquinas de ruído branco, que emitem um som suave e constante que ajuda a mascarar outros ruídos e promove o relaxamento. Plantas, embora não sejam uma solução de isolamento acústico, podem criar uma barreira visual e psicológica, contribuindo para uma sensação de calma. A música suave e relaxante, em volume baixo, também pode ser uma alternativa para mascarar ruídos indesejados e promover o bem-estar. Priorizar o silêncio e o controle do ruído é um passo importante para proteger sua saúde mental, cardiovascular e garantir um sono de qualidade. E chegamos ao quinto e último ponto perigoso que pode estar comprometendo a sua saúde em casa: a desorganização e o acúmulo excessivo de objetos. À primeira vista, pode parecer um problema puramente estético ou de praticidade, mas a verdade é que um ambiente desorganizado e entulhado tem impactos significativos na saúde física e mental, especialmente para o público sênior. O acúmulo de objetos, além de criar um ambiente visualmente estressante, é um terreno fértil para o acúmulo de poeira e ácaros, retornando ao nosso primeiro ponto sobre a qualidade do ar. Objetos empilhados, caixas e papéis guardados há anos se tornam armadilhas para a sujeira, dificultando a limpeza e a manutenção da higiene do lar. Isso aumenta a exposição a alérgenos e pode agravar problemas respiratórios e alérgicos. Um estudo da Journal of Environmental Psychology sugere que a desordem física pode levar a uma sensação de desordem mental e estresse, mas o impacto vai muito além da higiene e da qualidade do ar. Um ambiente desorganizado e com excesso de objetos é um grande fator de risco para quedas. Caminhos bloqueados, objetos espalhados pelo chão, pilhas instáveis e móveis mal posicionados criam obstáculos perigosos, especialmente em áreas de circulação. Para idosos que podem ter a mobilidade reduzida, o equilíbrio comprometido ou a visão já não tão aguçada, esses obstáculos são convites a acidentes graves. Uma queda pode resultar em fraturas, imobilidade e uma perda significativa da autonomia, impactando seriamente a qualidade de vida. A prevenção de quedas é um pilar fundamental da longevidade saudável, e a organização do ambiente é uma das estratégias mais eficazes. Além dos riscos físicos, a desorganização e o acúmulo também afetam profundamente a saúde mental. Um ambiente caótico pode gerar ansiedade, estresse e uma sensação de sobrecarga. A dificuldade em encontrar objetos, a sensação de que nunca há espaço suficiente e a própria bagunça visual podem ser mentalmente exaustivas. Isso pode levar à procrastinação, à diminuição da motivação e até mesmo agravar sintomas de depressão em pessoas mais vulneráveis. A casa, que deveria ser um refúgio de paz, torna-se uma fonte constante de irritação e desconforto. Para transformar sua casa em um santuário de ordem e bem-estar, a palavra-chave é desapego e organização. Comece aos poucos, um cômodo por vez, ou até mesmo uma gaveta ou armário por vez, para não se sentir sobrecarregado. A regra de ouro é: se você não usa, não ama ou não precisa, considere doar, vender ou descartar. Desfaça-se do excesso de objetos que não têm mais utilidade ou significado. Categorize os itens e encontre um lugar específico para cada coisa. Utilize organizadores, caixas, prateleiras e gavetas para manter tudo em ordem. Invista em soluções de armazenamento vertical para aproveitar melhor o espaço. Mantenha os caminhos livres de obstáculos. Certifique-se de que não há fios soltos, tapetes escorregadios ou objetos no chão em áreas de passagem. Crie um sistema para lidar com papéis e correspondências, evitando o acúmulo. A manutenção é tão importante quanto a organização inicial. Reserve alguns minutos todos os dias para guardar as coisas no lugar e faça uma revisão mais completa periodicamente. Lembre-se, o objetivo não é ter uma casa perfeita de revista, mas sim um ambiente funcional, seguro, limpo e que promova a sua paz de espírito. Um lar organizado reflete uma mente organizada e contribui para um estilo de vida mais tranquilo e saudável. Amigos da Vita Plena Sênior,
chegamos ao fim da nossa jornada pelos perigos invisíveis que podem estar se escondendo na sua casa. Recapitulamos os 5 pontos cruciais que merecem sua atenção: a qualidade do ar interno, os tapetes e carpetes, a iluminação, a poluição sonora e a desorganização, acúmulo. Cada um desses elementos, quando negligenciado, pode minar silenciosamente a sua saúde física e mental, impactando sua energia, sua memória e sua longevidade. Mas a boa notícia é que, com as dicas práticas e baseadas em evidências que compartilhamos hoje, você tem o poder de transformar o seu lar em um verdadeiro santuário de bem-estar. Não se trata de fazer grandes revoluções de uma vez, mas de dar pequenos passos consistentes. Escolha um ponto para começar, implemente as mudanças sugeridas e observe os benefícios. A sua saúde é o seu bem mais precioso, e o ambiente em que você vive desempenha um papel fundamental na sua jornada por uma vida plena. Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor caminho. Cuidar do seu lar é cuidar de você. E se você gostou deste conteúdo, se ele te inspirou a olhar para a sua casa com novos olhos e a fazer mudanças positivas, não guarde essa informação só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e com todos que você se importa. Ajude-nos a espalhar o conhecimento para que mais pessoas possam viver com mais saúde, autonomia e bem-estar. Deixe seu comentário abaixo contando qual dessas dicas você vai aplicar primeiro e quais outros temas você gostaria de ver aqui no Vita Plena Sênior. Sua participação é muito importante para nós. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas valiosas dicas sobre longevidade saudável. Agradecemos a sua companhia e esperamos vê-lo no próximo vídeo, onde continuaremos nossa missão de te ajudar a viver a sua vida plena. Até lá, cuide-se e cuide do seu lar.